Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o limite de dutilidade em peças de concreto armado, principalmente em vigas. Mas antes da gente começar, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal também e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente lançar aqui no canal. E se você quer esse mapa mental, basta acessar o link aí na descrição do vídeo e ir lá no nosso grupo no Telegram. Lá você pode fazer o download de todos esses arquivos que a gente utiliza nos vídeos e também sugerir vídeos, tirar dúvidas com o pessoal lá no grupo, né? Então, sem mais delongas, vamos aí para o nosso vídeo. Então, vamos lá. O limite de utilidade ele é prescrito pelo item aí da norma, que é o item... Então, as condições aqui de utilidade são prescritas pelo item 14.6.4.3. Mas antes da gente chegar nesse item, vamos ver aqui a definição do que é da utilidade. De acordo com dicionários aí, se você pesquisar o que é da utilidade, ele vai falar para você que utilidade é a capacidade de um material se deformar antes de romper. Então, no concreto armado, a gente pode ter alguns tipos de ruptura. Nós podemos ter uma ruptura dúctil, que seria este tipo aqui de ruptura. Ó. Nós temos uma ruptura aí que é caracterizada por grandes fissuras aí, ó, e por uma flecha grande, uma flecha relativamente grande. Então, nesse caso, a gente tem um elemento dútil, né, porque ele se deformou bastante antes de romper. Então, ele sofre uma grande deformação e a peça, por conta dessa grande deformação, ela dá sinais de que vai romper. Então, dá tempo do pessoal sair dali, dá tempo de tomar ações aí preventivas para essa ruptura, né? O segundo tipo de ruptura que a gente tem aí é a ruptura frágil. Essa ruptura ela acontece sem grandes deformações. Então, a nossa peça ela tem uma deformação pequena, mas mesmo assim tem uma ruptura. E essa ruptura frágil, ela não dá sinais de que vai acontecer. Então, sempre que esse tipo de ruptura acontece, ela vai ser uma ruptura aí que a gente vai falar que é uma ruptura catastrófica, porque ela pode causar muitos danos aí por não dar sinais de que vai acontecer. Então, a norma, ela dá limites aí de utilidade para a gente. Então, tem vídeos aqui também no canal sobre os domínios de deformação que a gente tem aí nas nossas peças. Então, nós vimos lá nos domínios de deformação que a gente tem certos limites ali. Então, a norma ela traz aí um limite de dutilidade para a gente, aí para que não seja extrapolado. Então, mesmo estando no domínio 3, que vai ali de 0,259 vezes D até 0,628 vezes D, pode ter alguma variaçãozinha nesse valor aí, mas de cabeça eu lembro que é esses valores aí. Então, a gente tem ali entre 25,9% e 62,8% da nossa peça sendo comprimida, né? Então, a norma, ela fala aí no limite de utilidade, por exemplo, de 45% da nossa peça sendo comprimida ou 35% da nossa peça sendo comprimida de acordo com o tipo de concreto. Então, a gente tem essas condições de utilidade para que não haja aí uma ruptura, que a gente respeite um limite ali para que a ruptura ela seja caracterizada por uma grande deformação, para que não haja uma ruptura frágil, né? Então, essas condições elas são prescritas aí pelo item 14.6.4.3 da nossa NBR 6118 de 2014, que é este item aqui, ó, limites para redistribuição de momentos e condições de dutilidade. Então, ela fala que a capacidade de rotação dos elementos estruturais em função da posição da linha neutra no ELU, quanto menor for x sobre D, tanto maior será essa capacidade. Então, quanto menor foi a relação de posição de linha neutra com altura útil, maior vai ser a capacidade de rotação desses elementos aí. E para proporcionar o adequado comportamento dútil em vigas e lajes, a posição da linha neutra no estado limite último deve obedecer os seguintes limites. Ó. Então, a gente tem esses limites. Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. Então, os limites de utilidade nesse caso... Então, análise aí sem redistribuição de esforços. Nós temos aqui concretos da classe 1 e da classe 2. Então, o concreto da classe 1 são os concretos com resistência de até 50 MPa. Nesse caso, o limite de utilidade, o limite de posição de linha neutra x dividido por altura útil d, vai ser de 0,45. Para concreto de classe 2,
que a resistência do concreto varia entre 50 e 90 MPa, a relação X sobre D, posição de linha neutra sobre a altura útil, deve ser no máximo de 0,35. Então é isso aí que a gente tem de acordo com a norma quando a gente não tem redistribuição de esforços. Então, por exemplo, quando a gente usa um vínculo engastado, a gente pode chegar nesses valores. Já se a gente tiver uma redistribuição de esforços, se a gente aplica aí, por exemplo, um vínculo semi-rígido na nossa estrutura, o que vai acontecer? Para concretos da classe 1, de resistência até 50 MPa, o limite de utilidade vai ser isso daqui, ó, vai ser x sobre d menor ou igual a delta, que é a quantidade de redistribuição que a gente está aplicando, menos 0,44 dividido por 1,25. E para concreto de classe 2, resistência entre 50 e 90 MPa, o limite de utilidade, o x sobre d vai ser o menor valor aqui, menor ou igual ao valor que a gente está redistribuindo, menos 0,56 dividido por 1,25. Se a gente usar essas equaçõezinhas aqui também, ó, eu vou ver, por exemplo, se a minha redistribuição é 1, eu não estou redistribuindo nada, 1 menos 0,44 dividido por 1,25 vai me dar 0,448, então aproximadamente 0,45, que é o limite aqui para análise sem redistribuição de esforços. Então a gente consegue encontrar esses valores aqui de 0,45 e 0,35 por meio dessas equações. Então, por exemplo, 1 menos 0,56 dividido por 1,25, daí o 0,35 da norma. Então, como que a gente vai definir qual que é a redistribuição máxima que a gente pode ter aí de esforços? A redistribuição de esforços ela vai variar se a nossa estrutura é de nós fixos ou de nós móveis. Estruturas de nós fixos são aquelas estruturas cujos esforços de segunda ordem são inferiores a 10% dos esforços de primeira ordem. Então, a gente tem uma estrutura muito bem comportada, que sofre poucas deformações aí, quando a gente avalia lá no P-delta ou então no γ-z. Nesse caso, a redistribuição máxima de esforços pode ser de 25%. Então, a gente vai ter aqui um delta. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, um delta de 0,75, né? Vamos supor que a gente está fazendo o máximo de redistribuição. Então, a gente tem ali ainda 75% do nosso esforço ali naquele ponto. Então, vai ser 0,75 menos 0,44 dividido por 1,25. Então, o limite agora passa a ser aproximadamente 0,25 para concretos da classe 1. A gente pode fazer o mesmo para concretos da classe 2. Já na estrutura de nós móveis, os esforços de segunda ordem, que a gente vai avaliar lá pelo P-delta, pelo γ-z, por exemplo, eles são superiores a 10% dos esforços de primeira ordem. Então, a magnitude desses esforços já é bastante relevante. Então, a gente precisa levá-los em conta. Nesse caso, a redistribuição máxima dos esforços vai ser de 10%, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 0,90 menos 0,44 dividido por 1,25, se eu tiver um concreto até 50 MPa, que é o mais comum aí em obras do dia a dia, né? Então, fazendo essa conta, eu vou ter aí no máximo um limite de linha neutra, quando eu estou aplicando a estrutura de nós móveis, de 0,36 aí aproximadamente. Então, é dessa forma que a gente define aí os limites de utilidade que a gente pode ter nas nossas peças. Então, a gente não cai no domínio 4 aí. Se a gente tiver um valor maior do que o que é prescrito aí, a gente tem que usar armadura dupla. Então, a gente não pode fazer mais o dimensionamento da flexão simples com uma única camada de armadura, somente armadura tração. A gente vai ter que fazer um dimensionamento tendo uma armadura aí a tração e uma armadura para compressão na nossa peça. Então, a gente precisa de uma armadura dupla, como é conhecida aí. Então, essa armadura dupla, a gente vai ter a barra na onde está, vamos supor que a nossa viga biapoiada. Viga biapoiada, a gente tem momento fletor, que vai tracionar a face inferior e comprimir a face superior da nossa peça. Então, na face inferior, a gente coloca a armadura de tração, e na face superior, geralmente, a gente coloca só uma armadura de porta-estribo, ali, uma armadura mínima, porque se não tiver momento tracionando ali aquela face, não precisa de armadura. Porém, quando a gente tem armadura dupla, a gente precisa fazer o cálculo e colocar a armadura ali em cima da nossa peça, na face superior, que ela vai servir para resistir a esforços de compressão ali na nossa peça, e não somente como uma porta-estribo. Então, era isso aqui que eu tinha para passar nesse vídeo de hoje. Se gostaram, já desce aí, já deixa seu like e se inscreve no canal. E, novamente, reforço o convite, entre no nosso grupo aí no Telegram, onde você vai poder pegar todo esse material que a gente está utilizando aqui nesses vídeos. E também pode tirar dúvida, pode sugerir vídeos lá também. Então,
Por esse vídeo é isso e nos vemos nos próximos.